a simbologia é algo muito interessante para a gente contar a história, né? E uma história que é real. Então, eu sempre gostei, na escola, a matéria que eu mais gostava era geografia, porque é o meu sonho desde pequena, viajar o mundo. Meu pai gostava muito também de geografia, e eu me lembro muito bem dele falando assim, qual é a capital do Maranhão? Qual é a capital do Espírito Santo? Qual é a capital dos Estados Unidos? E meu pai só tinha 4ª série, mas ele sabia, assim, sabe, com exemplar memória, a capitais de todos os estados brasileiros e de diversos países, e eu peguei isso dele. Tudo começou em Belo Horizonte com um aperto que resultou numa descoberta incrível que mudaria o rumo de tudo e de todos. Então a leitura se desenvolveu fora de Felizlândia, porque eu estava morando na capital em busca de trabalho, e um dia visitando um shopping no centro de Belo Horizonte, Shopping Cidade, eu comecei a explorar tudo aquilo que eu não conhecia, escada rolante, achei aquilo ali um máximo, e falei, vamos ver até onde isso dá. E quando chegou no último andar, eu vi um lugar assim, chamado Leitura, só que o letreiro era grande, como é até hoje, mas algo me despertou a atenção, que foi o primeiro elemento simbólico, que foi o mapa mundi, um globo. E eu falei, nossa, meu olho cresceu. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui chegando perto daquele ambiente para poder ver aquele mapa de perto, eu parei na porta. Quando eu parei na porta, eu comecei a observar aquele ambiente, um ambiente cheio de livros, um cafezinho lá em cima, várias poltronas de couro e várias pessoas sentadas nessas poltronas com livro. E aí o meu olhar se desviou do mapa, né, que foi o primeiro elemento simbólico, e foi para o segundo elemento simbólico, que foi a poltrona de couro. Eu estava muito cansada, eu tinha passado a manhã inteira entregando currículo, meu pé estava cheio de calo, e eu falei, nossa, e aquele ambiente agradável, né, ar-condicionado, eu falei, gente, o que é que eu faço para sentar nessa poltrona? E eu comecei a observar que quem estava ali estava lendo, eu não vi ninguém pagando, eu não tinha dinheiro, eu falei assim, eu vou arriscar, eu vou entrar, eu vou pegar um livro e vou sentar. E assim fiz. Aquele ambiente me contagiou, sabe? Muitas pessoas de todas as idades, ninguém falava alto, todo mundo lendo, buscando livro, sabe? E eu falei, gente, que lugar legal, mas ninguém tá pagando, será que eu posso ler esse livro aqui, não vou pagar? E depois que eu entendi, né, que ali você poderia explorar os livros sem pagar, se você quisesse levar o livro para casa, você pagava. E aí foi, todo dia, depois do almoço, eu almoçava no restaurante popular próximo ao shopping, eu fazia esse trajeto. Shopping Cidade, aquele ambiente para pegar a poltrona e descansar. Véspera de ir para a capital procurar um emprego, meu pai era vivo e meu pai teve uma conversa comigo que me marcou muito. Meu pai, ele era um homem muito simples, mas com um coração muito nobre. E talvez ele não tinha dimensão do tesouro que ele estava colocando em mim naquela conversa. Ele me diz assim, olha minha filha, eu tinha 19 anos, eu sei que você está indo amanhã para Belo Horizonte sem dinheiro, para morar de favor, sem rumo certo. Eu não tenho um tostão furado no bolso para te dar, mas eu sei que vai ser difícil e vai ser muito difícil sua vida lá, você vai sofrer muito. Mas quando você estiver trabalhando, chefe que é chefe, meu pai naquela época ele meio que já conceituava o conceito de liderança para chefe, sem saber. Porque ele diz assim, olha, chefe que é chefe, ele queria falar de líder. Não gosta que funcionário puxa o saco dele, mas se ele te pedir algo para fazer e você não souber, você fala, não sei, mas eu quero aprender. Então, seja a primeira a chegar, a última a sair, demonstre interesse, e assim eu fiz. Isso é um mantra da minha vida profissional. Eu levo muito a sério o trabalho. O trabalho para mim não é fardo, é prazer, é oportunidade de crescer, é oportunidade de servir. E aí eu me lembrei disso, eu falei assim, não vai dar certo, né? Então eu preciso aprender a fazer esse ofício, mas ainda não tinha coragem de falar com o chefe, aí eu me lembrei da leitura. E a colega não estava com muita disposição para me ensinar, e aquelas palavras do meu pai martelando na minha cabeça, eu falei assim, eu vou, não é possível, eu conheço um lugar repleto de livros. Então não é possível que um lugar cheio de livros eu não consiga algo que me ensine a fazer ofício. Aí entra o terceiro elemento simbólico da história do Transforme em Ação e também a história da minha vida. Como eu disse, o Transforme em Ação é uma extensão da minha vida, né? E aí eu voltei para aquele ambiente, só que eu voltei diferente. Eu voltei não interessada no mapa mundi, não interessada na poltrona,
mas pela primeira vez na minha vida interessada em ler, pela necessidade que se fazia presente naquele momento. Então, esses elementos simbólicos estão presentes na história do Transforma em Ação, porque quando eu cheguei aqui e vi a realidade dos meus amigos, dos jovens, que era a minha realidade antes, né? Porque eu realmente me desenvolvi muito nesse tempo que eu fiquei fora daqui, através da leitura, me desenvolvi profissionalmente. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou, né, fazer alguma coisa com os meus amigos. Aí entra, por fim, o quarto elemento simbólico. Eu vou fomentar a leitura nos meus amigos, eu vou criar os grupos de leitura. E como é que eu, né, comecei a criar os grupos de leitura aí na casa de um e na casa do outro através da bicicleta? Então, é o quarto elemento simbólico. E bicicleta tem tudo a ver com movimento, né? Tem uma bicicletinha ali, tem outra aqui, vai ter uma grandona ali na entrada da sede, porque eu consegui levar para 100% dos bairros urbanos da cidade os grupos de leitura que nós batizamos de encontros de valor de bicicleta. Bicicleta é movimento. Como eu disse, não existe transformação sem ação. É preciso se mover. É preciso colocar para fora esse incômodo, essa inquietação no seu coração por mudança. E se você tem toda essa convicção divina, quem sou eu para discordar? Ainda mais conhecendo a turma que Deus te apresentou. São muitas pessoas, uma cidade inteira, que ao tocar e se apaixona, se inspira e se transforma. E aí ela me fez o convite para participar do projeto Sementinha de Valor. Ah, Rosana, eu estou com um projeto, eu queria que você participasse. Eu falei, nossa, de leitura. Eu falei, não, né, vou amar. Vou sim, Fernanda, pode contar comigo. Tivemos uma reunião em que eu vim pensando assim, eu vou participar do projeto. E aí, do nada, sentado, né, muito simples, quando nós iniciamos uma roda de conversa, ela me disse, olha, o projeto de leitura, né, que eu estou aqui conversando com você, você não vai apenas participar, você vai ser a coordenadora desse projeto. E eu tomei um susto, eu falei, oi? Né? Coordenar um projeto de leitura, né, para crianças. A princípio, né, eu fiquei assim um pouco assustada, mas depois o meu foco é criança, né? Eu sou professora alfabetizadora. E então, isso, né, aquilo que eu faço na minha prática na sala de aula, na questão da leitura, por que não transformar não só as minhas crianças da sala, mas também as crianças da comunidade? Falei, Fernanda, vamos lá em casa e tal, vai lá em casa pra gente conversar. E ela foi, e recebi ela lá em casa e ela me apresentou esse projeto ainda no esboço, né? O esboço ainda do projeto, né? Que ela tinha a intenção, né? E ali naquele momento, e que ela precisava da minha ajuda. Aí eu fiquei pensando, né, em como, né, um projeto muito bonito, muito transformador. E eu fiquei pensando, Fernanda, eu falei para ela, dei o meu sim, estou à disposição, né, para o que você precisar, mas ainda sem saber como seria essa minha participação aí nesse projeto. A Fernanda um dia me chamou para poder ir na pizzaria aqui da cidade, para a gente poder conversar. Ela queria me mostrar um negócio. E ela me falou assim, ó, esse negócio vai mudar a Felizlândia. Aí eu falei, não, então vamos. Eu trabalhava aqui na cidade, morava aqui até então, e a gente conversou, ela me mostrou, eu me lembro até hoje o nome do projeto, chamava Anjos em Ação. Mas não era para ser naquela hora, e até que o pessoal soube esperar. O tempo passou, e assim como um fruto, era necessário amadurecer o sonho no coração de cada um. Eu estava em casa uma tarde e Fernanda chegou. Antigamente, hoje todo mundo já sabe quem que é a Fernanda Mendes, mas quando ela começou, era Fernandinha da roupa marrom. Não sei se vocês sabem dessa história. Aí a Fernanda chegou, chamou e falou, eu vim aqui na sua casa porque a Caroline me falou que eu tenho uma ideia e a Caroline pediu que eu te procurasse, que você vai me ajudar. Aí eu falei, que ideia? O que você está querendo, Fernanda? Quando ela lançou a ideia do que ela tinha em mente,
para jogar para a juventude, para o jovem e adolescente em Felizlândia, eu me apaixonei pelo projeto, pela ideia dela. E como começar? Vamos começar a pedir ajuda. Eu falei para ela, olha, eu vou procurar o menino que foi presidente da CACAF, ele vai nos dar, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é existir. A gente não consegue fazer um trabalho desse sem existir, não. Então vamos procurar saber como é que é o processo. Procuramos o Décio, que foi presidente da CACAF, ele trabalhou muitos anos no CIAT, aqui em Felizlândia. Aí ele nos deu um tanto de dica e ficamos eu e Fernanda por onde? Ela já estava com uma sacola com uns poucos livros, geração de valor. Aí eu falei, olha, como é que a gente vai começar? Ela falou, a gente não tem lugar, vai ser de casa em casa. Mas aí pronto, a Fernanda foi embora, nós ficamos com aquela ideia. De repente eu passei um dia na praça, estava a Fernanda com um grupo de jovens, de adolescentes, umas pessoas sentadas na praça lendo, uns com os livros na mão. Eu tô aqui, eu vou crescer aqui e vou dar minha contribuição para essa cidade. Como se deu a inspiração, o que me atraiu? Com certeza, acho que foi na minha redenção, né, como cristão, como filho de Deus, né? E pensei assim, muito no chamado de Jesus, né, para minha vida, para o que ele quer que eu contribui, né? Não só pecados e falhas e atos infelizes, mas naquilo que eu poderia ajudar, né? Pequeno óbolo, a pequena ofertinha que eu tenho que dar para Jesus, mas que é dado de coração. É um passinho a cada dia e sempre fazendo com amor. Eu tinha acabado de voltar para Felizlândia. Eu tinha encontrado com um cliente, estava voltando para casa e passei aqui pela praça. E tinha uma roda de pessoas, assim, aparentemente lendo alguma coisa. Eu achei que fosse algo da igreja, depois eu vi que não era. Eu pensei, gente, o que é isso? O povo fez uma roda para ler na praça e tudo. E eu achei isso muito legal. No meu trabalho final de graduação, o trabalho que a gente apresenta, né, para poder formar e tudo, eu fiz um estudo sobre praças, sobre como as pessoas usavam as praças, essas apropriações e tudo. Então eu achei aquilo muito legal, porque eu nunca tinha visto esse tipo de apropriação aqui em Felizlândia. A gente vê as pessoas comendo, roda de amigos, tocando, né, violão. Eu lembro quando eu era adolescente a gente fazia isso, mas eu nunca tinha visto as pessoas lendo, debatendo alguma coisa. Aí depois de um tempo eu fiquei sabendo que já era o Transforma em Ação, que a Fernanda já estava nesse processo de criar as rodas de leitura, de conversar, de incentivar esse hábito nas pessoas. Pela leitura, foram encontros nas praças, nos bairros, nas ruas, nas casas das pessoas, com a bicicleta, a Fernanda motivando essas pessoas a lerem, né? Levava livro ali numa bicicleta, convidavam a pessoas daquele bairro, daquela rua, daquelas casas. E há alguns anos a Fernanda me passou um sonho que ela teve. Ela me procurou e disse que ela tinha um sonho de criar aqui em Felizlândia uma coisa grandiosa e foi me contando assim com muitos detalhes sobre isso que ela queria fazer. Que aí eu não entendia bem se ela queria uma biblioteca, parecia mais do que uma biblioteca. E eu fiquei assim, na hora com a grandiosidade, eu fiquei até meio assustada com aquilo. Mas eu vi que o sonho da Fernanda via de encontro ao meu sonho. Eu também tinha esse sonho de divulgar leitura, de divulgar conhecimento. Então, eu falei, olha, Fernanda, nós estamos juntos nessa aí, pode contar comigo. E a Fernanda, então, a partir desse sonho que ela tinha e da socialização desse sonho, porque ela não guardou esse sonho só para ela, ela foi socializando esse sonho, foi agregando pessoas que tinham o mesmo ideal e assim foi nascendo o Transforma em Ação, que no início não tinha sede, era uma reunião de pessoas que sonhavam em promover o conhecimento, em promover a leitura, em conversar, em refletir juntos. E a Fernanda, então, ela baseava nos livros da Geração de Valor, do Flávio Augusto, e a partir daí ela começava a agregar as pessoas em torno desse sonho que ela teve. Daí ela conseguiu os livros,
E começou ali, por acaso, o encontro do lado do santuário. Foi que ela chegou para mim e disse, olha, eu já realizei o primeiro encontro. Eu reuni alguns adolescentes, a gente leu alguma coisa e refletiu, fizemos uma roda de leitura. Então, a partir daí, na segunda roda de leitura, que foi na casa de Juliana e do Cindy Clay, eu já estava presente lá. E a partir daí eu fui tomando gosto, acabei colocando no papel aquele projeto que a Fernanda tinha na cabeça, escrevi aquilo e o Transforma em Ação foi ganhando forma e foi conquistando a cada um. Especialmente a mim, que eu tenho um carinho muito grande por esse espaço, assim, pela importância que ele tem nessa formação de uma geração de valor. Na hora que você toca, você se inspira, né? As aulas do cursinho de Direito com a Karine, com a Isabel, com o Daniel, sabe, assim, as aulas de informática que eu ajudei os meninos ali como monitora, tudo isso para mim é quebrar barreiras, sabe? É enfrentar meus medos, eu deixar de lado a timidez, deixar o meu... que eles falam que timidez é egoísmo, né? Mais ou menos isso. Então eu acho que seria deixar meu egoísmo de lado e pensar no outro. Eu esqueço totalmente de mim e começo a pensar na outra pessoa, eu começo mais a ouvir a outra pessoa. E é por isso que eu gosto de estar aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu saio um pouco melhor. E aqui não tem como eu vir aqui e sair mal, sair triste. Eu saio feliz, eu saio com um conhecimento a mais, eu saio com uma vontade a mais de aprender. Sem contar que eu faço amigos, sabe? E isso me deixa super feliz. Hoje eu sou madrinha, a padrinho lá, a ONG. Tenho maior orgulho disso. Estou um pouco afastada, mas assim, sempre estou acompanhando pelas redes. E eu creio que cada um que passou por aqui fez histórias. Às vezes não estando participando diretamente, mas indiretamente, muita coisa mudou na vida de cada um. Eu acho que com cada um que você conversar, que fez parte dessa história, teve um tipo de desafio diferente, sabe? Mas muita coisa mexeu comigo, assim, nesse caminhar. E, assim, eu acho que quando você tem a experiência, presencia o Instituto tocando a vida de alguém, a pessoa te explicando o que aconteceu com ela depois de ter o contato com a gente, ou como que a pessoa mudou, ou a vida em família mudou, a percepção. Conversando com a Juliana, esposa da Cindy Clay, Juliana, ela me falou de tudo que ela tinha vontade de fazer para a Felizlândia, que era a nossa ideia, a minha e da Fernanda. Falei, olha, Deus faz as coisas muito certas, Juliana. Eu estou em contato com a Fernanda, nós estamos tentando montar, inclusive já teve uma roda de leitura na praça. Eu quero que você procura a Fernanda e ela vai te falar o que você pode fazer para nos ajudar. Olha, não deu outro, foi muito rápido. Tudo que a gente tinha em mente e queria fazer, a Juliana falou que tinha vontade de fazer. Em resumo, com poucos dias, a Juliana já entrou com mais 10 livros que a gente usava, Geração de Valor. Eu sei, foi um susto. Era a primeira vez que alguém investia nesse sonho. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu sentia medo, se eu sentia entusiasmo. Eu fiquei inerte, eu peguei as 2 sacolas de livro, agradeci. Cheguei no meu quarto, joguei aqueles livros na cama, assim, vi aqueles 15 livros novinhos, cheirando a novo. E ali me veio 2 coisas. Muito medo, porque era uma responsabilidade muito grande. A pessoa tinha investido quase R$1.000 em livros. Ela acreditou naquele incômodo meu, entendeu? Ela investiu e colocou aqueles livros na minha mão e falou assim, agora vai, é com você, eu acredito, tá aqui o que você precisa. Então eu fiquei com medo de fracassar. De fazer com que o investimento daquela pessoa fosse jogado no lixo. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, vai dar certo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei a minha bicicleta, de novo a bicicleta, coloquei alguns livros na mochila e desci com um assim na minha mão e fui descendo. E aí eu fui encontrando com alguns jovens que eu já conheci. Falei assim, fulano, o que você vai fazer, né? Nessa sexta-feira e tudo e tal, vamos fazer um grupo de leitura. E eu não posso. Aí depois eu encontrei, eu não posso. Eu falei, gente, não tô conseguindo. Aí tinha uma reunião na igreja de jovens. Eu falei, é lá que eu vou pegar esses jovens. E eu fui, isso na segunda-feira.
Cheguei com os livros, né? O negócio era o seguinte, se eu encontrasse alguém para ler naquele momento, por isso que eu já andava com os livros. Aí eu conversei com um com o outro, vamos fazer vocês topam reunir comigo sexta-feira? Aonde? Debaixo ali da palmeira da igreja, não tinha lugar. Então vamos. Aí pensei assim, nem eu acreditei que eles iam. Eu convidei 7 e foram, na verdade eu convidei 6 e foram 7. Porque eu lacei descendo para esse encontro na sexta-feira de bicicleta com a mochila cheia de livro. E minha mãe, minha irmã, onde é que você vai? Você tá doida, né? Eles não entendiam aquele mover da Fernanda. E eu vou ler com os amigos. E aí eu encontrei com um jovem, um fruto aqui do Instituto, inclusive. E falei, o que você tá fazendo? Nada, andando na rua, nada. Falei, então vamos comigo. Aí desci com ele. Ele veio assim, caiu de paraquedas. Ela começou saindo lá de casa com a bicicleta dela e uma mochila cheia de livros, e eu ficava olhando sem entender. Gente, pra onde que ela vai com esses livros? O que ela tá planejando com esses livros? Aí depois que eu fui conhecer pelos encontros de valores e comecei a participar, participei pouco, mas o pouco que eu participei eu gostei muito. E comecei a ter gosto pela leitura. Bom, eu fiquei sabendo sobre esses encontros a partir de um amigo meu que tinha mais contato com a Fernanda Mendes. E nisso ela explicou para ele os interesses que ela tinha, os objetivos que ela tinha sobre esse projeto novo, que ela tinha o interesse de criar em Frislândia. E acabou pedindo para que ele convidasse outras pessoas também que talvez tivesse um interesse de participar desses momentos. E eu fui uma dessas pessoas que foi convidada. Você passa de carro na praça e vê algumas pessoas, algumas conhecidas, outras não, com o livro na mão, numa rodinha debaixo de uma árvore, num banco, e aí aquilo desperta a curiosidade, porque é incomum para a gente aqui esse tipo de situação. Se não tivéssemos aí todos os voluntários, a Fernanda, né, o Pedro que ajuda no administrativo, isso não era possível acontecer. Mas só de você ver que o Instituto como um todo fez a diferença naquela criança, que despertou a curiosidade porque ela enxergou isso aqui como uma escola, já é gratificante demais. Já vale a pena, já valeu a pena qualquer sacrifício. Então, nós iniciamos, né, esse projeto com os encontros de valor, né, que é o primeiro projeto que esse instituto começou a desenvolver lá, né, no ato da fundação. E a gente começou a se encontrar aqui na praça da igreja, por isso que eu preferi fazer essa gravação aqui nessa janela, porque nós estou com uma visão privilegiada aqui do nosso santuário, né? E aqui nessa praça nós iniciamos os encontros de valor, né? Quando nós começamos a encontrar um grupo menor de pessoas, de 8, 10 pessoas, para a gente discutir textos, né, de leitura. Porque você perguntar, você sabia como é que ia ser? Não. Eu já sabia, conheci o livro todo. Aí eu pensei, como eu tinha livro suficiente, cada um ficou com um livro na mão. Aí eu falei assim, olha, vou dar 5 minutos para vocês folhear o livro e vocês vão escolher o que mais chamar a atenção. Aí todo mundo, eu tenho medo de ler. Eu falei, não gosto de ler não, tenho vergonha. Eu não só quero que vocês escolham. E o livro por si só ele é encantador, ele rouba a atenção das pessoas, ele quebra aquele clima de tensão, ele te conquista, né? E aí eu vi que eles estavam com dificuldade. Pode escolher 2? Quem não queria escolher nenhuma já queria escolher 2. Eu só uma. Aí tá. Aí escolheu, né? Beleza. Depois de escolher, eu falei assim, vou começar comigo, tá? Eu escolhi a página 138, todo mundo na 138. Olha o título. Escolhi aqui aleatório. O show da vida está só esperando que você suba no palco. O show da vida está só esperando que você suba no palco. E aí eu li esse texto, tá? E aí eu comecei a compartilhar por que eu escolhi aquela leitura. Aí de repente eu falo, legal,
esse negócio tem a ver comigo. Aí o outro, eu me lembrei de uma coisa. Aí começou ali um debate, uma troca de experiência. E aí foi sucessivamente. Qual você escolheu? Qual você escolheu? E nisso foram 2 horas lendo e a partir da leitura, trocando informações, visões. Foi uma oportunidade onde eu pude compartilhar de todo aquele meu incômodo. Teve mais não sei se teve mais 2 encontros aqui na pracinha da igreja. E a Juliana convidou para fazer um encontro na casa dela. Um encontro de geração de valor na casa, que é o nome que a gente dá aos nossos encontros, que é o cargo-chefe do nosso instituto. Aí chegamos na casa da Fernanda, tinha uns 9 adolescentes, jovens adolescentes na reunião. Estava eu, a Fernanda, o Cindy Clay, fomos muito bem recebidos e começou a reunião. Naquela reunião, na casa da Juliana, foi meu ponto, foi um marco na minha vida da existência do Instituto Transforma em Ação. Porque naquele encontro com os jovens que estavam lá, o que se tocou naqueles jovens que eu vi e senti, eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Aí chamei a Fernanda, depois nós ficamos assim, tocadíssimas com as reuniões, com os jovens que estavam lá nessa reunião. O que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer? Então os encontros vão ser de casa em casa, vamos começar a formar grupos, a gente vai fazendo um encontro de casa em casa. E passou a acontecer os encontros de valores nas casas das pessoas, com 3, 4, 10. E uma coisa que a gente começou para o jovem, os velhos, os adultos, as velhas, todo mundo dos encontros. Tem foto, tem registro assim, maravilhoso dos encontros de valores nas casas das pessoas. Chegou aqui em casa com uma mochila e uns livros, falou que era um sonho. De início eu não entendi. Quando ela falou em sonho, que tinha uma coisa pra gente, pro nosso futuro, sinceramente eu não imaginava que seria leitura, conhecimento. Eu imaginaria outra coisa quando ela falou que tinha projetos. E ela chegou aqui em casa e falou: Lu, esse aqui é meu sonho. E eu quero compartilhar com você e você convidar os meninos dessa comunidade para estar participando. Quando ela falou que tinha, a primeira coisa que veio na minha mente era financeiramente. Não sei por que eu pensei nisso. Aí que eu percebi qual era a diferença de pensar no financeiro e aquela riqueza que ela estava trazendo, ela trazia numa mochila. É um lugar bom para você fazer tudo aquilo que eu já tinha ouvido, né? Outras pessoas falar, outros sonhos de várias pessoas, né? Então, vai colando uma coisa na outra, vai formando essa corrente, e aí tá aí onde nós estamos hoje. O grande choque cultural que Felizlândia precisava, né? Acho que a cidade nunca tinha visto algo dessa proporção, pra falar a verdade, né? Foi uma coisa assim... A gente não sabia que a gente podia fazer aquilo, pra te falar a verdade. A gente não sabia da nossa própria capacidade de transformar, de fazer o povo de Felizlândia ficar com brilho no olhar, né? Uma coisa assim, que a gente mesmo lá de cima viu a cara do povo. A gente viu que o povo não sabia o que fazer. Porque eles realmente não esperavam aquela proporção, né? Foi uma coisa que meio que espantou o felizlandense no bom sentido. Sabe, Felizlândia? Intenso demais, né? Começamos na terça-feira para apresentar no sábado, no domingo. Então foi 4, 5 dias de ensaio, muita dedicação de todo mundo. Eu pedi, falei assim, gente, dedicação geral, todo mundo decorar o texto, mudando de personagem, faltando 3 dias, e assim a gente foi encaixando. No segundo dia de ensaio ainda tinha gente que era um personagem, mudou para outro, gente saiu, gente entrou. Então foi esse mix de sentimentos aí, de às vezes uma apreensão por estar muito perto, né? Então foi essa correria, mas essa correria gostosa, né? Da gente escolher a dedo quem ia fazer o quê, quem ia ficar só no figurino, quem ia dar uma ajuda, né? Então essa preparação ela foi muito importante pra gente, porque foi isso que nos fez entrar no palco com autoconfiança. Alterações, né? Ele foi o Alto da Compadecida felizlandense, digamos assim, né? Ele foi uma adaptação da obra reduzidíssima, mas de forma que coubesse ali dentro da programação, porque era impossível trazer a obra completa, eu acredito eu, porque é um livro, né?
Se você reparar na obra original, um livro, e no filme também é muito grande pra gente fazer ali uma mudança de cenário, que é uma coisa meio impossível. Então, um dos empecilhos que a gente encontrou foi o cenário. A gente tinha que transitar entre metade do palco e outra metade. E aí ficou aquela mistura ali, né? Desse tamanho. Mas a vontade de fazer bem feito era desse tamanhão, né? O recurso técnico era desse tamanho e a vontade de fazer bem feito era enorme no coração de todo mundo, né? E todo mundo deu ali 100% do seu sangue, né, pela peça. As ações que são promovidas aqui, elas transformam a realidade. Elas têm o poder de transformar a realidade, né? Porque elas têm essência, né? Não é uma coisa mecânica, né? Não é uma coisa que é feita automático, né? Ou obrigatória, né? Uma coisa que é do coração, que as pessoas participam porque querem participar. E quando a pessoa vai com o coração aberto, o poder de transformar que essas ações têm, né, a vida das pessoas. E hoje nós temos relatos de inúmeras pessoas, né, que tiveram a vida transformada aí pela simples participação nessa ação que, para mim, a mais importante, é que eu tenho um carinho muito grande dessa ONG, né, desse instituto. Não só essa, mas tem outras várias, mas essa que tem assim um lugar especial aí na minha memória afetiva aqui no Instituto. Cresceu, explodiu tão rápido que a gente precisava de um lugar. O Sindiclei, junto conosco, um dia ele chegou com a chave, eu não sei quanto tempo depois desse começou esse encontro, com a chave desse espaço e falou com a Fernanda que o aluguel durante 3 meses estava pago para isso. E que a gente, daí pra frente, nós tínhamos que nos virar. Aí eu cheguei nessa casa enorme, só com livros. Falei, o que eu vou fazer numa casa deste tamanho? Deste tamanho. Né? Dá o primeiro passo para você ver o segundo, dá o segundo para você ver o terceiro. Aí, o que eu sei fazer? Roda de leitura. Aí eu convoquei a galera para o encontro de valor. Então, assim, semana seguinte a gente, né, fez um mutirão para limpar, capinar a casa, e foi muita gente, foi muito bonito. Essas pessoas que eu fui encontrando nos grupos de leitura e fazendo vínculo, vieram todo mundo me ajudar a fazer o mutirão de limpeza. Foi agora a gente vai fazer o que a gente sabe fazer. Vamos fazer o quê? Leitura. Marquei numa terça-feira, isso no dia 11 de abril de 2017. O primeiro encontro de valor na nossa sede, né? Não tinha cadeira, peguei da igreja emprestado, só tinha livros. Os livros não deram. Nisso a gente já tinha mais livros, GVs, mas mesmo assim não deu. Por quê? Apareceram aqui nessa sede 114 pessoas. E pronto. Não tinha cadeira para todo mundo, a confusão, corre lá, pega a cadeira, a gente sentado no chão. E todos os cantos da casa você via os grupos de leitura. Aquilo foi lindo, sabe? Foi um indicativo de que realmente a gente estava incomodando positivamente a cidade para a leitura. Depois disso, veio as outras coisas, né? E hoje é uma casa cheia de vida, uma casa que abriga sonhos, principalmente. Ela vive de sonhos. Eu acho que o projeto Transforma em Ação, ele é um sonho que está se tornando possível graças a mais pessoas que estão vindo e comprando o sonho da Fernanda, né? Ela foi uma pessoa que começou com o sonho dela, né? Ela foi ali anos sonhando e ela foi cativando as pessoas, né? Ela foi cativando cada um de nós com o seu projeto. A cada vez que ela convidava a gente para alguma ação, ela estava nos cativando. Ela estava nos mostrando, falando assim, olha esse sonho que eu tenho para a Felizlândia. Por que você não comunga desse sonho comigo? Por isso que ela fala que a ONG é de todos, a ONG não é da Fernanda, a ONG é de todo mundo. Justamente porque o sonho dela é um sonho em comum de nós todos, né? Nós começamos as ações do Instituto, como eu disse aqui anteriormente, na praça. Nós não tínhamos sede, né? Nós não tínhamos espaço físico que a gente podia usar. Às vezes, quando era um evento mais social, a gente usava o espaço da paróquia que nos emprestava, ou do centro comunitário, um espaço público municipal, também que nos foi cedido, mas a gente não tinha. Depois de um tempo, né, pela intervenção de 2 padrinhos aí, né, que nos ajudaram e são muito queridos também no início, nós, né, a Fernanda ganhou de presente, nós, o Instituto, ganhamos de presente esse espaço aqui,
né, que nós estamos usando hoje. Mas esse espaço, né, era uma casa simples, muito simples, já um pouco, né, antiga, usada, né, e nós iniciamos aqui assim mesmo, né, nessa estrutura física que a gente tinha. E a partir de fazer uso do espaço que a gente, né, que nos foi emprestado, doado depois, e a gente está fazendo a manutenção até hoje desse espaço, nós começamos a vislumbrar uma transformação desse espaço. Porque o Instituto, ele quer transformar pela beleza também, né? Não só dos valores que a gente adquire com a participação aqui nas nossas ações, mas com a transformação do espaço físico, né? E aí começamos uma campanha para transformar esse espaço, né, que hoje nós usamos. E hoje nós temos um espaço muito mais agradável, bonito, né? Um espaço que chama a atenção pela beleza, né? Pela beleza exterior dele, né? E que reflete também na beleza que tem em todas as ações que são desenvolvidas aqui. Eu falei, mas como assim temos uma sede? Temos uma sede, nós temos algumas cadeiras. Eu trabalho aqui como auxiliar administrativo, né? Então aqui eu recebia os livros das pessoas, que a gente tinha a nossa biblioteca aqui nas prateleiras. Aqui também a gente tinha nessa sala as aulas de informática, né? Então eu era também um monitor de informática que dava aula para os alunos daqui e recepcionava também, né, as pessoas, né? Então era um espaço aqui, era basicamente um espaço meio que multiuso, né? A gente utilizava aqui para quase tudo. Aí tá, passou o primeiro mês assim, um fechar de olhos. E eu falava, Fernanda, como nós vamos pagar aluguel no outro mês? Fernanda, como é que... Fernanda, não sei, Dalva, não sei. Eu falei, olha, eu vou começar a rezar e pedir uma luz. Eu trabalhava em Curvelo, chegava já às vezes tarde do banco. Uma segunda-feira eu desci do ônibus ali embaixo, perto do posto, e subi. Quando eu subi para atravessar, estava terminando o Terço dos Homens aqui no santuário. Aí eu olhei e vi aquele tanto de homem caminhando, cada um para suas casas. Eu falei, tive uma ideia. Segunda-feira, esse tanto de gente saindo aqui desse terço agora, deve estar todo mundo com fome e não vai encontrar nada para comer. Então nós vamos pôr aqui vamos começar a fazer caldo, estrogonofe, caldo de costela, caldo de feijão. Nós vamos começar a vender para tirar renda. Olha, foi a nossa salvação. No meio do segundo mês, nós começamos com esses caldos e durante muito tempo, com os voluntários, pessoas que faziam parte do projeto, pessoas que não faziam parte do projeto, a gente não conseguia atender a demanda do tanto que nós vendemos caldo e estrogonofe, comida para esses homens que saíam desse terço toda segunda-feira, porque a cidade geralmente segunda-feira é mais parado. E com isso nós sobrevivemos muito tempo. Tá? Aquele primeiro passo de reunir com aqueles jovens debaixo da palmeira há 5 anos atrás fez com que a gente enxergasse que de fato aquilo ali tinha sentido de ser. Os grupos de leitura de fato poderiam fazer uma transformação na vida desses jovens, tanto é que fez e tem feito. E esse espaço veio justamente do movimento dos encontros de valor, porque, gente, em 6 meses, todos os bairros da cidade já estavam acontecendo encontro de valor. E não era só mais eu, Fernanda, né? Os jovens que estavam mais próximos começaram por si só a liderar encontros de valor, a levar os grupos de leitura, a pegar comigo os livros, pegavam lá em casa os livros, eu quero o livro, né? E levava para o colégio e na hora do recreio, eles formavam grupinhos de leitura para poder ler. E aí o professor passava e ficava, não dá, o que está acontecendo? Chegava o nariz e perguntava, o que vocês estão fazendo? Uma roda de jovens lendo. Vocês não lêem nem quando a gente obriga? E foi isso que aconteceu. E aí, não, é o projeto da Fernanda de leitura, é diferente. Participa aí. Aí participou e foi lá e levou para a diretora. O que está acontecendo? Aí me ligou. O que está acontecendo, Fernanda? Vem cá, esses meninos estão lendo, né? Deixa eu entender. E aí eu fui, depois voltei, dei palestra, aí começam os encontros de valor nas escolas. Começou, veja bem, na praça. Depois em casas de família. Depois nas escolas, né?
Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, e não há nada mais cativante que as crianças, e tem que começar desde cedo. Para isso, surgiu Sementinha de Valor. Se hoje eu estou aqui no Instituto Transforma em Ação, é porque tem muito sentimento, tem amor aqui, tem um cadinho de Deus fora de igreja, fora de casa. É um lugar onde se constroem famílias, né? Aqui se constroem famílias. E de tantos outros projetos, né, que a gente vê que tem a quarta do inglês, tem os laboratórios de informática, tem os cursinhos, né, que de vez em quando são ofertados aqui. E tem um que eu gosto muito, que é o Sementinha de Valor, né? Que a Fernanda, eu não sei que até hoje o que deu nela, que pediu, Vitor, coordena aí para nós o Sementinho. Gente, eu não tenho didática nenhuma com professora, mas enviou, né, a Rosana, né, uma pedagoga para mim referência, porque ela tem o sentimento, ela põe o amor naquilo que ela faz. E fomos crescendo, fomos construindo, e a gente ainda vê assim as crianças, o quanto que elas ficam alegres quando vê a gente, vai, abraça. Umas já adquiriram o hábito de leitura, outras pensam em se tornar melhores, né? Coisa que eu só comecei a fazer quase aos 30 anos de idade. E você vê crianças de 7, 8 anos já pensando no futuro, já pensando em uma vida melhor, já pensando em ser pessoas verdadeiramente de bem, né? Que querem contribuir para com a nossa comunidade. Gente, é lindo. Quando você vê a criança, ela fica assim, encantada. Sabe? Quando você falando, quando você consegue também identificar algo naquela criança e ela fala assim, a mãe chega e fala assim, nossa, mas meu filho era tão tímido. Meu filho fez isso, nossa, meu filho quer voltar, meu filho nunca gostou de ler. E com adultos também, que eu também, né, eu faço muitos encontros de valor e você vê as pessoas falando. Então, é transformar vidas, é autonomia, sabe? Você gera nas pessoas autonomia. Não é simplesmente da boca para fora. Não é da boca para fora. Hoje as crianças estão muito tempo nas telas, que é uma coisa muito prejudicial, até para nós adultos. Ficar o dia inteiro em telas não é muito bom. É uma coisa muito negativa. E para a criança, a leitura, a brincadeira, a fantasia, né? A criança ela vive de fantasia. A mente infantil ela é muito fantasiosa para o bom sentido, né? Ela vai formando a criança, ela vai fazendo com que ela consiga discernir o bem do mal, né? O caminho bom do caminho mal, as pessoas boas, as pessoas ruins. E o Sementinha de Valor ele tinha justamente esse propósito de trazer para a criança felizlandense um pouco do gostinho da leitura, de estar junto com outras crianças, de socializar, né? De brincar, de ver uma peça, de ver um desenho juntos, de estar com outras crianças e descobrir ali um universo que muitas vezes na casa dela ela não vai ter acesso, que é a leitura. Para mim, o Sementinha de Valor é isso, é abrir o leque para coisas novas que a criança não tinha oportunidade dentro de casa. Talvez ela tinha, mas não em compartilhando com outras crianças, né? Que é o Sementinha de Valor, ele tem esse propósito de levar alegria, de levar leitura. O primeiro Sementinha de Valor foi uma coisa que eu pensei assim, meu pai amado, que projeto é esse? Né, eu lembro que tinha um Christoph, que é uma pessoa a qual eu amo como um verdadeiro irmão, e ele trazendo as músicas, né, trazendo seu talento, servindo essas crianças, né, a gente fazendo as contações de histórias e tudo mais. As crianças vislumbraram, ficaram encantadas e começaram a despertar esse gosto. A gente tem um caso mesmo de crianças que antes não tinham gosto, não tinham gosto pela leitura e hoje imploram, pedem, mãe, lê um livrinho. Começou a dar esse resultado. O Sementinha de Valor ainda é um projeto muito forte, porque o desenvolvimento da sociedade é a criança. O desenvolvimento da sociedade é a criança, né? A gente educa a criança para não ser necessário punir o adulto. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só venha ver quem já foi criança um dia. E aí você envolve, né? Você vai buscando, você vai olhando. O olhar, ele é muito importante.
né? Você olhar para o outro, você conversar, você passar a sua verdade no olhar é muito importante. O Sementinha de Valor foi assim, né? Surgiu a ideia, quando daí a pouco tempo ela estava funcionando, o resultado foi esplêndido, né? Porque todo dia, cada história, cada criança, a cada olhar é único. Então não tem aquele de falar assim, aquele dia ou aquela criança, porque todo dia tem coisas novas, todo dia você aprende uma coisa nova. Sabe, a criança chega e fala assim, tia, eu quero que você conte uma história. Aquela criança que às vezes chegava agitada, que não tinha paciência, queria só correr para um lado, ela já estava pedindo silêncio, porque queria ouvir história. Então eu acredito que a transformação das pessoas, ela se dá a qualquer momento, a qualquer hora, né? Eu falo que basta estar vivo para a gente querer. De início eu convidei, vieram uns 6 de início. A gente teve foi uns 3 anos de encontro de valores, era semanal, toda semana a gente tinha. E cada encontro que tinha, a gente criava mais conhecimento. As crianças que não sabiam ler, ela dava essa liberdade para estar lendo. E até eu aqui em casa, com meu marido, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, assim, de conhecimento. Porque eu tinha uma visão, assim, que eu era pobre, não podia nada. Pobre financeiramente. É onde que a Fernanda ensinou a gente. Que a maior riqueza da gente está na leitura, no conhecimento. E assim, mudou muita coisa. Os adultos que participavam aqui com a gente, tem uma que tem uma experiência, ela assim, até hoje ela comenta comigo, que assim, que ensinou muito ela a própria realidade que ela vive. Porque ela é mãe de 7 filhos e cada um tem uma personalidade, né? E cada encontro que a gente tinha aqui falava de um tema. E ela até comentou isso comigo, que tinha dia que ela vinha, parece que aquele tema, e era assim, escolhia na hora, não tinha nada programado. Às vezes a Fernanda deixava os livros aqui com a gente, mas na correria do dia a dia ninguém marcava aquele tema. E ela já comentou várias vezes comigo, que quando ela vinha, aquele tema estava falando tudo, ela não sabia por quê, mas estava falando tudo sobre o que estava acontecendo na vida dela. Né? Quando a gente recebe os feedbacks das pessoas, você lembra participando daquele grupo daquele encontro de valor, a partir daquele dia eu fui estudar, eu resolvi que eu tinha que estudar, eu consegui passar num concurso, eu consegui um emprego, né? Eu tive ali um start, né? Que eu podia, que eu sou protagonista da minha história, da minha vida, né? E quem é protagonista da vida, assume esse protagonismo da vida, ele é protagonista de outras histórias, né? De outras vidas, ele ajuda a transformar outras vidas, outras histórias também. A transformação interna, né, minha, ela reflete na transformação da sociedade, que é o que a gente busca e espera, que uma sociedade melhor, mais justa, né? E mais responsável. Então é isso, é muito gratificante para mim e uma felicidade muito grande contribuir, mesmo que tão pouco, para esse instituto estar hoje do jeito que está. Sabe quando você chega num lugar e tem aquela certeza de que é o seu lugar? Eu não sei te explicar o que eu sinto em relação à Felizlândia, mas como se eu vivesse aquelas fotos de TBT, tipo assim, não é um lugar que eu vi ser daquele jeito, mas eu fico feliz quando eu vejo o progresso da cidade. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas progredindo. São pessoas que eu não conhecia antes, mas são pessoas que eu conheço agora. E elas são importantes para mim, aqui é importante para mim. Então, se a gente que está aqui já consegue ver um avanço ou um resultado muito bom, aí eu fico imaginando o que a gente não consegue ver, o que está além do nosso alcance. É muito maior. Eu não consigo metrificar isso. Eu só sei que aconteceu, que alguém comentou que um aluno mudou o comportamento. Mas aí, como que você consegue metrificar isso dentro da casa da pessoa? Isso impacta diretamente não só na pessoa, na mãe, no pai, no irmão, no primo, no avô, na avó, na família inteira. Então, falar desse projeto Transforma em Ação é falar de uma visão de futuro. É ver o quanto as pessoas que por ali passam, diante de tantos projetos que eu já pude presenciar lá, desde
crianças infantil até adultos que passam por ali por alguma necessidade ou por alguma conexão com o projeto e saem dali de fato transformadas. Então isso é o que me motiva, é o que acredito que motiva a todos os voluntários que sempre apoiam da forma que podem esse belíssimo projeto. Pela leitura, que é da Fernanda, eles puderam ter essa visão. Então, assim, foi muito emocionante, porque a realidade que a gente acha que não tem, né? Esses meninos, muitos deles não conheciam Belo Horizonte, não conheciam, nunca tinha nem saído da localidade. E foi através da leitura, através do projeto, né, do Transforma em Ação. Resultado, foi uma experiência que na hora que acabou, qual que é o próximo? Onde que é o próximo? Qual que é o próximo? E aí o próximo, né, acontece até hoje. Hoje são mais de 2.000 encontros de valor que aconteceram, não só na cidade de Felizlândia, mas em outras cidades, que alcançou, sabe lá quantas mil pessoas. E no terceiro encontro, que foi na Praça do Santuário, já foi uma roda enorme, já eram mais de 15 pessoas, eu me lembro que os livros não deu. No final desse encontro, a pessoa virou e falou assim: que encontro de valor, fazendo referência ao nome do livro, Geração de Valor. E eu, gostei do nome, e aí nós batizamos aquela ação de encontro de valor. Um dia qualquer, logo no início, eu não sei se já tinha um ano, eu vi um grupo de pessoas sentado ali na praça, ao lado da igreja, e achei aquilo interessante, né? Um monte de jovens com o livro na mão. O que me chamou a atenção não foi os jovens, foi os livros, porque reunião de jovens é muito comum, né? As pessoas se sentarem, conversarem, baterem papo e tal. Mas aí tinha um livro. Aí o livro, ele me... Eu falei, tem livro. No início eu até achei que era catequese para adolescente, sabe? Tava muito calor e tal, de alguma forma. Só que isso foi assim, fui passando e sempre estava lá aquele mesmo grupo e tal. Passei a ver nas redes sociais também. Eu falei assim, gente, tem algo maior nesses livros, esses adolescentes, nesses jovens. Aí, um dia eu vi o mesmo grupo aqui, né? Aqui na sede aqui do Instituto. Aí eu vim e procurei a Fernanda. Aí a Fernanda explicou, né, pra mim como é que era, tal. E eu, de cara, eu falei assim, nossa, louca, é minha cara, né? Tem tudo a ver, troca de experiência, conversar com pessoas, que é uma coisa assim que hoje em dia você ouvir, né? É difícil às vezes você lidar, a paciência às vezes de você conversar com pessoas. E eu participei do primeiro encontro de valor. Nossa, foi surreal a experiência. Eu de cara eu já falei assim, eu quero participar desse negócio, eu quero estar aqui dentro, eu quero fazer alguma coisa. E de cara a Fernanda também, ela desafia a gente, né? Ela sempre toca assim um desafio e falou assim, você não quer ser agente de valor, não? Eu tô assim, opa, calma, peraí. Mas eu tô chegando lá e falei, não, você vai ser um agente de valor. Aí foi aí que tudo começou, né, a minha história aqui. Às vezes é difícil de falar, porque eu não sei se todas as pessoas têm essa, como é que eu vou dizer, uma inquietação, sabe? Aquela inquietação assim de dentro, que parece que você pode fazer mais, mas você não consegue. Você me desculpe que eu me emociono quando eu falo. Aquela inquietação de ajudar o próximo, mas de uma maneira efetiva, sabe? Não é aquela coisa de, eu vou ali e dou uma cesta básica ou dou alguma coisa. Não, é transformar vidas. E eu vi aqui no Instituto, aquela inquietação que eu tinha há anos, né, que eu já estou nos meus 39 anos, então vamos dizer que mais ou menos até os 35 eu tinha uma inquietação de vida mesmo, sabe? De que fazer para ajudar e o que tá, olha que eu já tenho formação, né? Fiz faculdade, mas ainda não preenchia. Aí eu vi aqui, sabe? Porque você... Desculpa. Por que foi que saiu pra fora agora, nessa lágrima aí? Foi inspiração? Foi porque quando eu conheci Fernanda, né, quando a gente começou a conversar, e ela me inspirou tanto, mas foi uma coisa tão gostosa, tão boa, que eu falei assim, eu quero também fazer isso. Eu quero inspirar as pessoas, porque é como você tá numa caixinha, esperando, sabe, alguém abrir. E ela abriu essa caixa, apesar de tantas dificuldades que eu tenho, né, de estar falando,
Mas eu ainda falei com a Fê, falei assim, eu vou, porque eu queria que as pessoas conhecessem, sabe, a história, o Instituto, não através das minhas palavras, mas para entender o real sentido, tem que viver. Crianças que muitas vezes só querem ser ouvidas, a gente escuta. Sabe, a gente pega essas crianças, abraça essas crianças assim com muito amor, incentiva elas à leitura, a lerem a si mesmas. Isso que é legal, elas começam a se ler e se falam, eu fiz uma coisa que é errada, eu estou precisando melhorar. Já tivemos esses relatos. Tivemos relatos de muitas melhorias, de crianças que antes eram desatentas, o comportamento da escola delas era abaixo do esperado, crianças de famílias não tão bem estruturadas e que hoje já conseguem caminhar mais firmes e caminham para uma evolução, para um crescimento maravilhoso. Por isso que a gente tem que botar muita fé, né, nas nossas crianças, a gente tem que doar o nosso tudo e mais um pouquinho. Como é que a gente vai transformar a nossa sociedade sem criança, né? Reunir os grupos no pátio da escola para fazer esse bate-papo, né, usando os livros de geração de valor, e isso impactou muito na vida desses adolescentes, desses jovens da comunidade. Eles começaram a ter sonhos, começaram a querer mudar de vida, tivemos vários depoimentos de transformação na vida deles, e aí eles começaram a sonhar. A princípio, eu não imaginava que um simples encontro, uma simples roda na praça da igreja fosse gerar tamanhos frutos e gerar tanto impacto na vida das pessoas, principalmente na minha vida também. Porque no ano de 2016, que foi o ano em que se iniciou os encontros de valor, foi um ano muito impactante para mim, muito marcante. Porque foi o ano em que eu e minha família perdemos a minha mãe. Nisso, eu era uma adolescente, tinha só 14 anos, não sabia de nada da vida, era muito vergonhosa, muito tímida e muito dependente da minha mãe. Então, através dos encontros, desses momentos de partilha, eu tive a oportunidade de poder me abrir a outras pessoas, de poder adquirir conhecimentos, de formar a pessoa que eu sou hoje, de poder conhecer as histórias, as experiências, as vivências de outras pessoas que não faziam parte do meu círculo social, que eu não tinha tanto. Foi quando eu fui para São Paulo, nós tivemos os encontros lá, né? E foi muito importante, porque eu fui lá, eu nunca tinha ido para São Paulo, pra você ver até onde eu cheguei. Andei de avião, coisa que eu nunca imaginei na vida. E fui para São Paulo e vi aquele movimento, todas as pessoas com o mesmo objetivo, entendeu? De conhecimento, de buscar ideais, conhecimento de empreendedores, né? Pessoas com vários objetivos, cada um na sua área. E eu acho que foi o que mais marcou, foi esse. Tava saindo do hospital, tinha acabado de sair do hospital em Curvelo, tava tratando um problema sério de saúde. E a Fernanda me parou na rua, olha, eu preciso de você para dar aula de informática. Falei, ok, vamos lá. Eu já vinha uma vez na semana na cidade para poder fazer nada, né? Eu vinha para andar à toa. Assim, então, vou pegar desse dia que eu tenho o hábito de ir, vai ser 2 horas direto e a gente vai fazer esse curso. E foi assim durante 3 meses. Foi a primeira turma foi uma loucura, um divisor de águas, porque eu não sabia que eu era tão bom professor assim. E de repente eu comecei a gostar de mim como instrutor de informática. E eu tive várias turmas, teve jovens, teve idosos, que foi um desafio daqueles, porque a gente sabe que o corpo tem lá seus limites e a mente também. Mas foi muito bom.
A gente era uma casa velha, igual você falando, e um espaço assim, que não era bonito, uma vista maravilhosa, que quando você chega daqui e olha para aquela igreja da Nossa Senhora da Piedade, o nosso santuário, é uma coisa assim maravilhosa, a praça. Mas a casa era velha, ela precisava de reforma. Aí que nós começamos uma campanha para embelezar o ambiente. Vou te falar assim, embelezar, porque nós não podemos mexer, nós não mexemos na estrutura física, no físico da casa, não. Esse encanto que você vê aqui hoje, que vocês estão vendo aqui hoje, foi feito com a campanha que nós fizemos com pessoas de Felizlândia e do mundo todo contribuindo para que isso acontecesse. E as ideias foram surgindo assim, estão surgindo até hoje. Nós estamos preparando o espaço para inaugurar, que é a nossa biblioteca, e veio uma ideia assim excelente que começou essa semana. Porque o dinheiro é curto, a gente tem que criar, a gente tem que imaginar as coisas e as ideias vão surgindo e Deus vai abençoando que nós vamos conseguindo. Essa reforma, essa maravilha que você vê aqui hoje do Instituto, foi feito com dinheiro arrecadado de uma campanha e com a ajuda da população de Felizlândia e gente do mundo inteiro, igual eu estou te falando. Então, para o futuro, a gente só espera o seguinte, que nós tenhamos o apoio dos voluntários, da população, que o nosso trabalho é sério. Eu acho que o Instituto já mostrou esse viés de seriedade com a população, com a cidade, e que bons frutos, boas parcerias sempre sejam feitas para que o Instituto consiga ser duradouro, para que as nossas ações sejam realmente impactantes e que levem a transformação, de fato, na vida das pessoas. Essa casa era uma casa antiga, né? Era uma casa, assim, teto caindo, as paredes, não tinha essa divisória que vocês estão vendo aqui, não tinha... Só o piso, que eu acho que é o mesmo. Mas teve uma mudança boa aqui, viu? Instalações, não tinha instalações suficientes, não tinha equipamentos, né? Os livros também, tinha poucos livros, não tinha nem onde guardar os livros, porque os livros ficavam nas caixas. Não tinha mobília nenhuma, nada, não tinha nada. Nós para conseguir, era aquela dificuldade até para conseguir dinheiro para pagar água, luz. A Fernanda foi aperto aqui, viu? Nós fazíamos caldo. Toda segunda-feira a gente fazia os caldos para arrecadar dinheiro, para poder conseguir manter a ONG. E ela era fechada, ela tinha um muro, mesmo que fosse baixinho, mas ela era muito fechada. E quando a Fernanda conversou sobre essa ideia de a gente já fazer aqui a sede do Transforma em Ação, a primeira coisa que a gente falou é assim, ela tem que se abrir para a praça. Ela tem que ter essa visibilidade, ela tem que ser convidativa e ter essa ideia de que um ambiente está um pouco dentro do outro, não ter tanto esse limite, assim. Além disso, né, além dessa questão mais espacial, era essa aparência já muito estragada, muito mofada. As coisas estavam realmente abandonadas, né, um aspecto abandonado. A questão, a parte principal na minha área, né, que era a execução da obra, seria a estrutura dela mesmo em si. Foi manter ela, foi melhorar um pouco do que dava para ser melhorado, o telhado dela estava muito ruim, ela não tem laje, então a dificuldade foi mais nesse sentido de fazer a reforma sem danificar, sem piorar a situação dela. E encaixar tudo isso em baixo custo, né? Porque não existia uma fortuna para fazer uma super reforma. Aqui sempre vai ter um livro, em cada lugar aqui no ambiente, sempre tem um livrinho ali. Porque 100% dos nossos projetos aqui são voltados para a leitura. A informática, a gente tem um pouquinho coloca um pouquinho da leitura. No projeto de inglês, nas aulas de inglês das quartas-feiras, a gente coloca também um pouquinho de leitura. A nossa biblioteca está aí à disposição. Então, você que às vezes procura um livro que às vezes não tem, né, não acha na internet, às vezes a gente pode ter ele aqui para poder te emprestar. E agora, ter a oportunidade de voltar às origens do projeto, né, de incentivar ainda mais a leitura com essa biblioteca. E a gente pensou num projeto de que vamos começar com a biblioteca dentro da casa onde funciona a ONG. Mas se a gente quiser expandir isso para outros lugares, a casa não é móvel, né? Então a gente pensou num container. Vamos então criar uma biblioteca dentro de um container, que esse container a gente tem uma mobilidade. Se amanhã a gente quiser deslocar esse container para São José do Buriti, por exemplo, ou algum outro distrito, né, da comunidade de Felizlândia,
a gente tem a oportunidade de levar essa biblioteca até onde a comunidade precisa. Eu acho que não deixei uma marca minha, assim, mais nossa. Foi colocar aquele container ali. Fazer aquela obra de colocar aquele container ali deu muito trabalho. Foi o maior desafio. Aqui, os dois. Aqui ninguém nunca trabalhou com container, ninguém nunca tinha ouvido falar disso. E o espaço era mínimo. A gente teve que colocar ele com rolete de madeira, porque o caminhão Munk não entrava. Então foi uma situação bem diferente, bem complicada. Mas foi um evento na cidade, né? Trazer esse container que demorou muito tempo para chegar. Quando chegou, não conseguia manobrar, não tinha estrutura, não tinha maquinário suficiente para isso. E foi um trabalho de muitas mãos. Foi muito bonito. No dia eu tirei bastante fotos e foi bastante bonito, que tinham muitas pessoas empenhadas em ajudar, que chegaram, ficaram sabendo e disponibilizou, alguma empresa emprestava uma máquina, alguém emprestava sua força ali mesmo para poder ajudar. Isso foi muito bonito. É fundamental, a leitura é fundamental. Eu sempre digo assim que eu atribuo o sucesso da minha vida, dos meus filhos, à leitura, porque tanto eu como meu marido éramos apaixonados com leitura, a ponto assim de ter brigas conjugais por causa de leitura. Quantas vezes ele chegava, eu estava com um livro, a minha primeira filha estava chorando, eu com um carrinho balançando com o livro, e eles cresceram vendo isso e passaram a fazer isso. Porque para eu ter o sossego para ler, eu punha livros e eles devoravam aqueles livros. Então, assim, eu atribuo muito isso. E, infelizmente, na nossa sociedade, na nossa cultura, as pessoas foram perdendo esse hábito da leitura e foram distanciando daquele mundo de viajar, porque a leitura faz com que a pessoa conheça e viaje o mundo todo. Essa é a minha maneira de ver o mundo. Através da leitura, não precisa que a pessoa viaje, grandes viagens. Esse é o meu objetivo, de olhar para o outro e ver que ele está transformado através da leitura, através desse nosso projeto. Porque o nosso carro forte aqui no Instituto são os encontros de valores. O que são os encontros de valor? Onde um grupo de pessoas se reúne, passa a mão no livro, lê determinado tema e discute aquilo. E a hora que isso começa, que se aflora dentro de um grupo, só quem participa vê o encanto, a maravilha que é a transformação que se faz num grupo de pessoas que estão lendo. Não, mas de verdade mesmo, era uma estrutura bem simples, mas mesmo mudando esse sentimento de amor que tem aqui, esse sentimento de acolhida, né? Porque, né, todo mundo aqui se sente acolhido quando tá aqui. Isso aqui, gente, é um ambiente assim que edifica e cura, né? Isso é como se fosse um hospital espiritual para mim. Cheguei em casa vibrando, porque eu me lembro que eu cheguei em casa e peguei o telefone e liguei para a pessoa que doou os livros, né? Falei assim, olha, foi maravilhoso, você tinha que estar lá, foi muito bom, eles leram, eles gostaram, eles pediram mais. Aí ela, então vamos fazer aqui em casa, o próximo. E tanto é que o segundo foi na casa dela e foi maravilhoso também, já era o dobro de pessoa. Eu falei assim, olha, deu certo, porque o que atrai as pessoas, a experiência toca nem tanto pela leitura em si, porque você lê muito pouco no encontro, tá? Mas o que encanta é o contato humano, sabe? É você olhar nos olhos, é você saber, é o jovem saber que alguém olha para eles e entendem eles. E eu acho que tem um momento muito que me marcou, assim, que foi o meu primeiro encontro de valores depois que eu voltei aqui para a cidade. Estava conversando com uma menina e a gente falando assim, o que uma pessoa tem que a outra não tem, e essa pessoa se demonstrou um pouco cética com relação a acreditar que ela tinha algo que outra pessoa não tinha. Assim, ela achava que porque ela tinha uma vida simples e estava almejando uma vida um pouco mais desenvolvida, ela não tinha muitas coisas. Daí ela me fez uma pergunta sobre isso, né? E a resposta foi que ela tinha uma coisa que eu não tinha, que era um momento de poder fazer um bolo com a avó dela, entendeu? E isso era uma coisa que eu nunca tive na vida e não vou poder ter, porque quando eu nasci, meus avós já eram falecidos, eu só tinha uma avó que estava muito doente, que ela passou toda a minha vida doente, a gente nunca pôde ter um momento assim. Então, essa troca de ideias, de fazer uma pessoa ver as coisas de um outro ponto de vista, que aquela pessoa achava que não era possível naquele momento, e você vê a expansão
da capacidade de pensar da pessoa e que traz esse brilho no olhar, para mim, assim, é a chave do que a gente faz aqui. Olha, eu acho que o Transformação é um espaço de oportunidade, né? De oportunidade de ganhar conhecimento, de criar relações. É uma coisa nova que faltava aqui. Com certeza. Eu fico muito feliz, assim, a gente até se emociona quando a gente percebe que a nossa cidade, tão pequena, né, às vezes assim, com tão poucas oportunidades, tem agora esse local. Porque a gente vê aqui, acontece aulas particulares, né, como se fosse aula particular, tem cursinho, tem curso de informática, a pessoa tem acesso a uma biblioteca com um acervo muito grande. E tem aula de inglês. Eu fico pensando, inglês era uma coisa que eu gostaria de ter estudado quando eu era mais nova. E aqui em Felizlândia não tinha. Então, aqui precisava... tem acesso à internet gratuita. Exatamente, até a pessoa tem acesso à internet. A Fernanda sempre fala, ela conta a história da pessoa que veio aqui para poder fazer um currículo, para poder buscar emprego. É muito bom esse tipo de coisa. A pessoa ela tem a oportunidade de dar um passo para melhorar a vida dela, que seja isso, que seja tendo um lugar, ter uma pessoa que disponibiliza um computador com internet e uma impressora para ela fazer um currículo para buscar um trabalho. Ou uma criança que quer estudar inglês e ela tem essa possibilidade de fazer aqui. Eu acho que realmente quebra barreiras, né? Quebra um pouco isso de que a gente aqui não tem acesso, não tem oportunidade. Eu acho que agora uma pontinha desse tamanho assim, a gente tem. O primeiro contato que eu tive assim foi com pessoas que eu não conhecia, falando de coisas, sabe? Cada um expondo aquilo que acreditava. A gente lia um pedaço lia um trecho do livro e falava aquilo que acreditava. Eu via pessoas expressarem coisas boas do mundo, coisas boas que esperam das pessoas, coisas que eu nunca tinha visto antes, sabe? E lidar com um desconhecido para mim era horrível. Eu tenho vergonha até hoje, mas eu era 100 vezes mais tímida do que o que eu sou atualmente. Eu acho que se as pessoas acham que pra gente ser voluntário, a gente transforma a vida das pessoas, não, a gente é muito mais transformado, impactado, na verdade, do que os outros. E seria muito bom se as outras pessoas conseguissem sentir o que eu sinto, sabe? De sentir essa emoção, que é fantástica. Ler. Uma coisa que eu não tinha... eu tinha o hábito, mas nem tanto, né? Desde criança, meus pais eles já tinham uma consciência leitora, então foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Esse hábito de ler desde criança eu sempre tive interesse, mas a ONG ela teve um papel fundamental nesse espírito de leitor, justamente falando sobre esses encontros de valor, que foi uma coisa que me apresentou ali a leitura. A ONG, essencialmente, ela é um projeto de leitor, para formar uma sociedade mais leitora e protagonista, né? Então, a leitura, ela pode transformar vidas, assim como ela pode ser o canal para você sair da sua inércia, assim como aconteceu comigo, né? Ela foi apresentada a vários livros de geração de valor, conheci o Flávio Augusto através da ONG. Tudo que ele fala hoje, que eu levo para a minha vida, eu aprendi aqui. Aqui foi plantada essa sementinha, foi regada a sementinha aqui na ONG. Né? A minha história com a ONG é uma história de muito carinho, principalmente por causa disso tudo que a gente viveu, né? Do Geração de Valor, do próprio Flávio Augusto, da própria história da Fernanda, que motiva muita gente, principalmente a mim também. Cidade de muito potencial, de pessoas com muito potencial, e projetos como esse, né, o próprio nome já diz, é que vem para transformar, para gerar oportunidade, para criar nas pessoas uma visão de que elas podem ir além, uma visão do quanto elas podem fazer por elas, pelo outro, pela comunidade, pelo Estado, pelo país, pelo mundo. Então, sempre que a gente busca, que a gente almeja algo maior, a gente tem que começar do nosso ciclo, né? E por que não começar de uma comunidade de tanto potencial quanto é Felizlândia? Você fala de inclusão digital, hoje não é novidade. O assunto não é novidade, mas para muita gente a oportunidade da inclusão digital para ele é sim novidade. Eu tenho uma neta que participou do projeto Sementinhas de Valor. Então, assim, a Ana Clara é muito tímida. E depois que ela passou a participar, ela já
Porque querendo ou não, você tá ali, aí instiga você a ler também, né? Você fala, não, o outro vai ler. Não, leia você primeiro, depois eu leio. E querendo ou não, aí chega você dá uma vontade, você lê, pelo menos você lê errado, gagueja, mas a gente lê. Então, assim, a Ana Clara participou, enquanto estava, antes da pandemia que estava tendo, ela era fiel lá na ONG, no projeto Sementinhas de Valor. Então, assim, olha, minha neta participando. Então, assim, é muito bom, muito bom. O meu esposo também, o Zé, lia de vez em quando. Não, vou ler não. Vai sim, você tem que ler. Você pode vir fazer leituras. Aqui nós temos também laboratórios de informática com internet. É possível você vir fazer leituras, trabalhar nos projetos, participar dos projetos, assim como ter aulas de inglês, aulas de informática. Se você precisa, por exemplo, fazer um trabalho de pesquisa de escola, aqui é o seu espaço, é sua casa. Seja bem-vindo para o Transforma em Ação. Que fique muito maior, que seja um exemplo, que isso se replique, né? Que vá para a zona rural, que vá para Com certeza. outras cidades. Com certeza. Acho que o futuro não tem como sair disso. Né? Eu espero que, acabando esse nosso contexto de pandemia, né, que essas rodas de leitura que aconteciam na praça voltem a acontecer. É uma coisa muito bonita, é gostoso de você ver a cidade sendo ocupada, sendo usada dessa forma. Você vê criança assim numa roda na praça lendo, sabe? Porque quis, não porque foi obrigada, porque era um trabalho da escola e ela teve que fazer, porque ela queria, ela ficou curiosa. Eu acho que essa curiosidade que o Transforma em Ação desperta realmente tem que crescer, ela tem que se espalhar e se enraizar por aí. Vida longa mesmo, e assim, e mais pessoas tendo contato, e eu quero estar aqui, eu quero participar, eu quero estar máximo de tempo aqui. Eu quero conversar com pessoas, eu quero estar com as pessoas, eu quero conhecer pessoas, eu quero trocar experiência com as pessoas. E aqui no Instituto é o espaço. Eu acho que foi quando eu falo das pessoas que contaram coisas pela primeira vez, que nunca contou, eu fui uma dessas pessoas. Então, neste momento, quando eu falei de certas coisas que às vezes machucavam, magoavam, então foi ali que eu falei assim, poxa, eu estou em casa. Eu estou num ambiente confortável, agradável, acolhedor. Então, aqui você consegue desabrochar, sabe? Você consegue desabrochar. Você parece que quando chega aqui você não tem... você não é tolhido. Sabe? Parece que as suas asas que estavam assim, ó, elas vão abrindo para voar. Então, neste momento, quando eu consegui abrir uma coisa que era tão íntima para outras pessoas que eu não conhecia, que às vezes era só eu conhecer de vista, inclusive que tinha até adolescentes, e assim, todo mundo compartilhando uma história. Então, foi ali que eu enfinquei meus pés e falei assim, é aqui que eu quero ficar. Pro futuro, a gente só pensa não somente em crescer, mas em dar um retorno cada vez mais presente na vida do cidadão de Felizlândia, principalmente, inicialmente, mas quiçá regional. E hoje na minha casa a gente tem um bebezinho que com certeza quando o Bernardo estiver, sabe, entendendo as coisas, eu vou carregar ele para cá. Eu quero que ele faça parte da história do Instituto também. Eu quero que a minha família inteira esteja sempre aqui, sabe, engajada em alguma coisa. Seja num post daquele, seja num livro que a gente leu, em qualquer coisa, eu quero todo mundo influenciado também. E que eu sei que vai poder ajudar na minha comunidade, ajudar as pessoas à minha volta, que vou poder impactar outras vidas, vou poder cuidar de outras vidas também. E parte disso é fruto também dos encontros de valor, que ajudaram a formar a pessoa que eu sou hoje, formar essa cabecinha que eu tenho, e me ajudar a continuar nesse brilho, nesse caminho, na busca de conhecimento, na busca de poder ajudar o próximo, e de poder impactar outras vidas, né? Através da minha pessoa, da minha profissão, da minha vida. E assim, a Fernanda pegou
ela pegou esse projeto não só para ela levou a cidade inteira, movimentou a cidade inteira. Porque não foi só essa comunidade, todas as comunidades participam. E é muito bom saber que tem uma pessoa que quer essa riqueza. A constância, ela é uma coisa que a gente luta todos os dias para ter, né? Eu diria para mim constância. E eu diria para o jovem, comece. Apenas comece. Apenas pegue o livro, abra, tente. Tente procurar uma coisa mais fácil, que você tenha mais acesso, que seja mais fácil para você começar, né? Mas comece, né? Aqui na ONG tem escrito apenas comece. E eu não tinha lido depois que eu falei que eu vi ali. Mas eu já tinha lido antes, mas quando eu falei eu não percebi. Mas é muito interessante isso, porque a gente, para fazer alguma coisa na vida, a gente precisa apenas começar. E para um jovem que não lê, eu daria o conselho para que você comece a ler, né? Ter a coragem de começar. Não seja mais um medroso, não seja mais uma pessoa que fica atrás do telefone o dia inteiro, se queixando da sua vida, se queixando de todos ao seu redor, sendo que você não é capaz de abrir um livro, entender um pouco mais de alguma coisa ou viajar numa fantasia, viajar numa história. Eu diria para você que não lê que um livro ele pode te levar a lugares inimagináveis, ele pode te levar a uma aventura, ele pode te fazer se encontrar consigo próprio, consigo mesmo. Essa diretoria, ela um dia vai passar, mas o Instituto está sendo construído em cima de uma rocha. E essa rocha não vai passar. E a certeza de que Felizlândia é aquele lugar que Deus te fazia, sabe? Que Deus te carrega e te leva e despejou todo mundo aqui, é essa certeza que eu carrego. Camila, tenho 15 anos. Meu nome é Natália, tenho 17 anos. Boa tarde, meu nome é Josiane. Eu conheci a ONG através da Lu. Ela me chamou, nós estávamos no meio da rua, um bocado de menino, um bocado de gente. Ela nos convidou, nós veio até por curiosidade, até nós conhecer a Fernanda. A Fernanda nos apresentou o projeto dela. Foi uma experiência que eu gostei de participar. Estou meio afastada um bocado, eu pretendo voltar na ONG, voltar a reconhecer tudo que eu passei. Foi um momento, assim, que eu falo especial, posso dizer especial para todo mundo, né? Como aí a Fernanda me convidou para ajudar na ONG. Eu ficava na parte da tarde, tinha vezes na parte da manhã para ela, para ajudar eles. Era uma equipe junto, como diz, um ajudando o outro. Com essa leitura, quando eu era mais nova, eu participava, melhorei muito a minha leitura, tinha muito vergonha de ler, gaguejava muito com isso. Passei a ter mais facilidade de ler no meio do povo. É assim, uma experiência que eu pude indicar para qualquer uma pessoa que não conhece ainda a ONG. Que eu falasse, fosse para mim falar, eu falava para eles ir, que é uma ótima experiência para qualquer um. Agradeço pelo curso de informática, que ela deu a oportunidade para nós começar o curso de informática. Agradeço tudo que ela fez, não só por mim, mas por todos que estavam, é isso. Eu ainda leio pouco, mas a leitura, em muitos momentos da minha vida, me ajudou e curou a minha alma, essas feridas da minha alma. Olha, o Transformação, é como eu disse para vocês, ele veio lançar uma semente. Essas leituras, esses encontros, esse café com transformação, eles são realmente semente de transformação. A gente já começa a colher algumas flores, alguns frutos até. E daqui para frente, eu acho que o Transformação ele vai ser uma referência para a sociedade de Felizlândia, para as novas gerações que estão aí, tá? E como eu tenho aprendido aqui, porque ninguém sabe tudo, né? E ninguém também ignora tudo. Então, na hora que a gente reúne cada um com seus saberes, a gente pode multiplicar isso. Então, eu aprendi muito aqui. Eu tinha um sonho de escrever um livro desde criança. Aí, na adolescência, eu escrevi alguns poemas, mas eu só coloquei mesmo isso em prática, eu só editei esse livro a partir da hora que eu estava aqui no Transformação. Porque foi aqui que eu encontrei essa força, essa união, essa motivação para transformar em ação
aquilo que estava lá na minha gaveta, né? E hoje os meus poemas estão aí, eu já tenho um outro livro praticamente escrito. Então é isso, ele empodera as pessoas. A Fernanda gosta de dizer isso e é verdade. Em todo lugar que eu tiver, eu tenho que estar aprendendo, porque ninguém ignora tudo, aquilo que eu disse. Todo mundo, todos nós temos algum conhecimento para passar e para aprender. E a vida é a grande escola. E o Transforme em Ação está aí para mostrar isso, tá? Que nós podemos ser protagonistas da nossa história. Bom, para mim, primeiramente, é um orgulho, é um prazer poder falar, né? Falar do projeto Transforme em Ação. Projeto idealizado aí pela Fernanda, na cidade de Felizlândia, uma comunidade que eu conheço bastante. Comecei também minha carreira por lá. Então, devo muito a essa cidade, foi a base para a construção da minha carreira. E eu me inspiro muito, desde o primeiro dia, desde o primeiro contato que eu tive com a Fernanda e com a vibração que ela tem com esse projeto, o brilho no olho. Sempre que a gente tem a oportunidade de sentar e conversar, a conversa acaba rendendo por horas, porque de fato eu me sinto muito conectado com tudo que ela tem a compartilhar, com o brilho que ela tem a falar desse projeto. E desde o início, desde quando eu tive o primeiro contato, isso me trouxe a ligar a minha missão com a missão do projeto. De apoiar, dentro das minhas possibilidades, dentro do que me cabe, essa causa. Então, Fernanda, a todos os diretores e voluntários desse projeto, gostaria primeiramente de externar meu muito obrigado por fazer parte, mesmo que não tão presente, mas de qualquer forma estar presente nesse projeto. Para mim é sempre um honra. Em nome do Alex, em nome da Casa do Celular, conte sempre com o nosso apoio. A leitura me ensinou a escrever direito, porque eu não fui um bom aluno na escola, meus professores vão estar aí, podem falar por isso, eu não fui um aluno dedicado. Então, nem saber escrever direito eu sabia, escrevia muito errado. Hoje eu escrevo melhor, eu pronuncio melhor, por quê? Por conta da leitura. Como empresário, a leitura também me fez ter um outro norte. Por quê? Para você ser empresário, você tem que estudar. Daí eu passei a estudar, passei a ler, passei a ver referências no meu nicho, no meu mercado. E desde então abracei e faço parte dessa instituição que é o Transforme em Ação. Fico muito feliz em ver que esse projeto tomou esse rumo, que esse projeto deslanchou e vem transformando vidas, vem edificando pessoas, e só tenho a agradecer por um dia Fernanda ter falado comigo. Agora falando sobre a Vidroforte, eu como representante dela aqui, meu irmão também, Eduardo, né, que não está aqui presente, mas tem grande participação nisso aí, toda a equipe Vidroforte. A Vidroforte acolheu a ONG por quê? Porque ela sabe desse comprometimento que a Fernanda tem e do comprometimento que a ONG tem na vida das pessoas. Por isso, nada mais que a Vidroforte apoia, que a Vidroforte está presente junto à Transforme em Ação. Fica aqui o meu muito obrigado a todos do Transforme em Ação e dizer que estou aqui para o que precisar, tá? Se tiver ao meu alcance e eu puder ajudar, pode contar comigo, com um amigo aqui. Muito obrigado. Procuro levar esse mundo infantil que hoje as crianças estão perdendo, né? Gosto muito de me envolver com eles, de colocar a história no dia a dia deles, né? E a gente vai escolhendo as histórias com cada faixa etária, né? E nisso a gente envolve também os valores. Colocamos os valores, colocamos esses valores na vivência deles, né? A amizade, o respeito, o compromisso, a responsabilidade, né? Que a gente tem que plantar, né? Nas crianças para que elas mudem, né? Esse cenário que a gente está vivendo hoje. Então é mesmo o colocar, é o lúdico. Formou como pessoa que eu tenho um amor imenso é a Fernanda. E eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que queiram também se transformar. Mas é preciso de ação. Comece agora
a sua transformação, o seu caminho da sua felicidade, não deixe para amanhã. Venha fazer parte, seja um voluntário, ajude todas as pessoas. Então, sempre que preciso repor minhas energias, eu me pego pensando aqui no Transforma em Ação, porque ele me renova e me dá uma visão de que eu posso ir além, e é assim que eu vou continuar me inspirando no seu projeto, me inspirando em você para continuar a minha caminhada. Então, muito obrigado, parabéns a todos os voluntários envolvidos nesse projeto, parabéns a todos que acreditam e que participam de alguma forma desse projeto. Contem sempre comigo, contem sempre com o Alex e com a Casa do Celular. Estaremos sempre próximos e apoiando o que a gente puder, o que a gente for capaz de fazer. Obrigado, sucesso a todos, sucesso para Felizlândia. Cada cidadão de Felizlândia, aproveitem esse projeto, porque ele de fato é transformador. Grande abraço a todos, obrigado. Por mais que o Instituto Transforma em Ação ele vai alterando o aspecto físico, mas a base principal, que é o amor que tem aqui, é uma coisa que não muda. Tem a fé mesmo, tem a fé de que vai passar as gerações, vão vir os nossos filhos, netos, bisnetos, toda geração. E eu tenho certeza que o que a gente plantou aqui, o que está germinando, é coisa que não morre. Isso aí vocês podem ter certeza. Para buscar os seus sonhos, para buscar aquilo que você deseja, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus colocou em seu coração, você precisa perder, você precisa fazer renúncias. Mas você vai perder, mas você vai ganhar muito mais. Hold on now, we're going home. If we make it or we don't, we won't be alone. When I see your light shine, ela vendeu para os empresários doarem dinheiro para ela comprar os livros. Olha os lugares onde ela foi ensinar empreendedorismo, gente, protagonismo. Olha, que coisa incrível. Essa semente. Hi guys, good morning. I'm here today in Felizlândia, Minas Gerais, my hometown. And I wanted to take a moment to just say thank you so very much for your help, your support, your contribution, your efforts, and for believing me when I introduced the work of the Instituto Transforma em Ação that we have put in place here in my hometown. And I want to take just a brief moment to show you what we have done so far. So this is the Institute, come with me. Just as a reminder, our original idea was to provide a space and an opportunity for the people of the community to feel like empowered to learn more, to dream further, to seek their dreams, while we offer a series of actions such as computer classes, language classes, a library, a space for meetings and events, debates, conversations in general. And this is what we have. We are coming across our 5th anniversary in October this year. We have the inauguration of the space now that the pandemic is going to be at a safe level. All the celebrations are going to be conducted in according to the security protocols in place in the community to prevent any situations with the spread of the virus, respecting the proper safety distance, wearing the mask, and everything else. But so this is pretty much what we have. This is the multi-use space. People can come here, sit down, chat. They can bring their laptops, sit at the bar, talk, share ideas. This right now, I think, let me see if the door is open. This is our library. We have the books in place. We have, they're labeled exactly as you would be in the library. Anybody can come here at any time, pick up a book, sit down, read the book, take a picture, take the book home, bring other people in, and this is really what made the dream come true for us.
The space is currently under construction. We still have 15 more days to go before the inauguration. So that's why you see a little bit of dusty mess around. But over here you can see the classrooms with the TV connected to the internet so they can make the best use of the resources. And this is our external space. Sometimes we hold live music, and shows, theaters, plays, or anything else that the community feel like they can use the space for. This space is completely free of charge for anybody who wants to use it. And we will be more than glad to show you what we have accomplished so far with all the actions that we have been offering. But once again, I just wanted to thank you so very much for being a part of our dream. Bye. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Edio Alberti, passando aqui para parabenizar esse momento histórico da TEA, essa inauguração que representa tanto para um projeto que eu acredito demais. Queria falar para vocês que algum tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer a Fernanda e ela me contou um pouco da história dela, de vida incrível, de restauração, de encontrar um propósito, um caminho, e como os livros, como o encontro com os livros fez toda a diferença, quanto a mente dela se abriu para o potencial dela, para o valor dela, para o que o mundo oferecia, né? Então eu não demorei para engajar no projeto, porque eu me sinto totalmente alinhado com essa visão da TEA, de que através da cultura as pessoas podem desenvolver seu pensamento crítico, desenvolver autoconhecimento. E eu acredito realmente que quando o autor ele se dispõe a escrever um livro, ele coloca o seu melhor ali no livro, né? Então, como a gente não pode aprender com o melhor de um ser humano, né? Todo ser humano tem alguma coisa para nos ensinar. Imagina você ter um compilado do seu melhor ali no livro. Então, os livros, eles exportam esse melhor de cada autor para aquele que lê, né? E aquele que lê descobre um mundo diferente, descobre um eu diferente, descobre o seu potencial, descobre o que tem do lado de fora. Então, eu acredito que realmente a cultura pode fazer grande diferença na vida de um ser humano. E a TEA tem todo o papel social de levar esse hábito, né? A cultura ela precisa ser apresentada, né? O ser humano precisa desenvolver o hábito de ler, o desejo por ler, o entendimento, e alguém tem que levar isso, né? E a TEA está totalmente alinhada com esse objetivo de levar. Então eu acredito muito nesse projeto, né? Esse projeto é extremamente inspirador, que ele possa realmente crescer. Eu espero realmente de coração que vocês engajem em levar cada vez mais esse projeto a crescer, que ele possa alcançar mais e mais pessoas, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, enfim, que ele possa realmente alcançar cada vez mais pessoas e abrir a mente delas, para que elas possam realmente conhecer, ter o hábito da leitura, ter o hábito de se desenvolver, de obter conhecimento, para poder aplicar e poder enxergar o mundo de uma maneira mais ampla, né? E por sua vez, quanto mais conhecimento que a pessoa tenha, quanto mais ela entende dela mesma e do mundo, mais liberdade ela tem para poder fazer suas escolhas, não ser oprimida, poder acreditar em si, ser mais feliz e, obviamente, fazer as pessoas ao seu redor mais felizes. Então, acredito demais no projeto da TEA. Parabéns a todos os envolvidos, engajados nesse projeto. Desejo todo sucesso para vocês e contem com o meu apoio para vocês irem cada vez mais longe. Uma gota no oceano ou um simples grão de areia podem mudar tudo. Reescrever a história, transformador em glória.